Ricardo, sou extensionista do CEP, do programa de extensão, e estarei com vocês mediando o debate, né, o tema de hoje com as apresentadoras convidadas. O tema de hoje é a corporeidade e transtornos alimentares na adolescência. Estamos com as convidadas, né, a Camila Araújo Lopes Vieira. Camila possui mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em saúde coletiva, né, no programa, né, na Associação Ampla UFC, Unifor-US, é professora do curso de psicologia do campus Sobral da UFC e do mestrado em saúde da família da UFC, também no campus Sobral, né? É pós-doutora do programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ. E contamos também com a Raquel Alencar Barreira Rolim, que é psicanalista, doutora em psicologia pela Université Paris 7, né, meu francês, né, professora universitária de desenvolvimento da criança e do adolescente e membro fundadora da rede Bebê Fortaleza, né. Cada apresentadora terá em torno de 30 a 40 minutos de fala, né, e a partir disso a gente também está acompanhando e escrevendo comentários e perguntas ao lado, e também teremos esse momento de debate e discussão depois, né? Então, gostaria muito de agradecer a presença das duas, né? Depois a Raquel me lembrou da lembrança das duas também terem o ponto em comum lá com o Henrique, lá, né, na formação, né? E, novamente, agradeço em nome do CEP, e a gente pode começar pela Camila, e aí depois passamos para a Raquel. Certo? Só agradecer demais aí as duas professoras, muito obrigada, em nome do CEP, da pesquisa, de todos que estão aqui. Obrigada. Então, Camila, por favor, a palavra está com você. Joia, Ricardo, muito obrigada. Queria agradecer, né, o convite, a parceria da Carla, que é uma pessoa muito querida, todo mundo que compõe o CEP, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, principalmente com a Raquel. Eu não sabia que a gente ia se encontrar aqui. A Raquel é uma querida, nós somos contemporâneas, né? Tivemos uma formação aí de graduação na mesma época. Seguimos caminhos distintos, mas é muito bom reencontrá-la aqui com esses temas, né, que nos interessam. Saudar todo mundo que está aqui, tem uma galera conhecida, né, aqui de Sobral, o pessoal aí que está nesse processo de formação, e falar de corporeidade e transtornos alimentares na adolescência, eu já queria situar a minha fala justamente para esses trabalhadores, né, tanto da saúde, né, das políticas públicas também, no campo da assistência, da justiça, enfim, todo mundo que faz parte, né, do exercício da labuta no dia a dia, né, no trabalho cansativo, mas também de muita satisfação. Então, eu pensei em alguns pontos para a gente discutir dentro dessa temática, né, que eu acho que muito mais eles vão abrir questões do que propriamente fechar, né, para que a gente pense o nosso trabalho. No campo da promoção, da prevenção, enfim. Então, quando a gente traz, né, a questão do corpo, que aqui está nomeado como corporeidade, e da comida, né, do alimento como ponto de produção de sofrimento, de mal-estar, de sintoma, eu acho que a gente já situa, né, todos nós aqui nessa discussão, a partir de um referencial, né? Quando a gente fala de corporeidade, a gente escolhe essa expressão e não outra, e isso diz que a gente está meio que situando e atravessados, né, por uma referência de corpo que ultrapassa o que seria um corpo como organismo, né, como pura carne. Então, se no discurso médico, né, no discurso biomédico, nesse discurso já clássico e predominante, a gente está diante de um corpo funcional, né, que tem órgãos, músculos, vísceras, articulações, um sistema de funcionamento, né, ao mesmo tempo, essa leitura desse corpo não considera ou não vem considerando, não tem considerado, né, a dimensão
do que o corpo diz a partir da manifestação do seu próprio saber, né, de quem carrega esse corpo. Então, é um corpo sem som, é um corpo sem palavras, é um corpo sem linguagem, ou em que esses sons e essas palavras são muito pouco levados em consideração, né, na conta do cuidado, na construção desse cuidado e na produção desses cuidados. Então, a tendência geral, né, a gente vê na formação, a gente vê nas práticas de cuidado, tem sido seguir protocolos que, de alguma forma, apagam essa possibilidade da gente ficar, da gente conseguir fazer uma leitura histórica e nominal, né, de quem carrega esse corpo. E aí, quando esse é o olhar, né, e aí eu estou falando diretamente para vocês que trabalham com jovens, né, com adolescentes, quando esse é o olhar, eu acho que a terapêutica, ela pouco ou nada passa por quem carrega esse corpo, né, por quem traz a história desse corpo. Então, o saber sobre um corpo tem relação com, aí nesse campo, que eu estou dizendo que é predominantemente o que a gente lida no cotidiano do cuidado, né, dentro desses projetos, desses programas e dessa leitura que é predominantemente biomédica, foca muito em processos internos, lê muito a adolescência a partir das questões hormonais, né? Da predominância desse organismo, desse aparato físico-químico. Só para ilustrar, né, uma área que eu gosto muito, que me interessa muito nos meus estudos, passa pela questão da nutrologia, e a ciência recentemente, parece assim que foi uma grande descoberta, né, está dizendo para nós que o intestino é um campo de conexões com o resto do corpo, né? O que parece uma grande novidade no mundo da nutrologia. E a gente sabe, quando a gente diz que alguém está enfesado, né? Essa expressão de enfesado, ela mostra o quanto existe um sujeito que porta esse corpo e o quanto a nossa relação com o corpo é muito mais complexa do que essa leitura, né? Que eu estou apontando aqui, que é a leitura que predomina muitas vezes nos nossos manejos. Então, a gente tem esse campo de saber hegemônico, né? Isso é o que eu queria apontar aqui nesse primeiro ponto, que não tem dado ouvidos a esse corpo no sentido de compreender que ele é mais que uma máquina meramente operacional e que ele fala e que quando ele fala, ele traz conflitos, né? Então, para nós aqui nessa tarde, né, no nosso conjunto de referências e fundamentos, o corpo é outra coisa. É esse campo de abrigo de conflitos e tensões muitas vezes inegociáveis, né? De tal modo que a construção da subjetividade, o que a gente chama de subjetividade, passa pela construção da imagem e vice-versa, né? Quando alguém diz eu, né, eu sou Camila, eu começo a me definir, isso também tem uma referência ao corpo e, ao mesmo tempo, a fragilidade e a mutabilidade desse eu, né, dessa imagem, então, dessa corporeidade. Então, falar de corporeidade é tratar um corpo que é necessariamente banhado e marcado pela linguagem, né? A linguagem como esse órgão que não é visualmente localizável nos exames de imagem, mas que atravessa todo o corpo. Então, eu diria que eu até defendi isso na minha tese de doutorado, né? O corpo, ele é um corpo confeccionado pela linguagem. Quando a gente vai trabalhar com jovens, quando a gente vai trabalhar com crianças, quando a gente vai escutar adolescentes, a gente precisa entender que esse corpo é confeccionado pela linguagem, né? Sempre fazendo uma analogia, eu gosto muito com as rendeiras, com as crocheteiras, né? Confeccionar no sentido de que ele é uma matéria amorfa, se ninguém investir naquele corpo recém-nascido, nada vai acontecer, né? E que precisa de mãos e de olhares que vêm de um outro, desses muitos outros que nos atravessam, né? Para poder se formar, para se modelar, para ter uma configuração humana para a gente chamar de corpo, né? Que é o quê? São os cuidados, são os afetos, são as palavras, é a possibilidade de investimento. É essa confecção que eu estou falando, né? Que constrói esse corpo. Então, a gente já situou, então, qual é esse corpo que a gente está tratando. Eu lembro, quando eu escutava uma criança de 6 anos, ela me contou que gostava muito de cantar, adorava cantar e cantava muito, e eu perguntava para ela, mas por que você gosta de cantar, né?
de onde é que vem isso? Ela disse, desde que eu era pequena, né? 6 anos, ela disse, desde que eu era pequena. E aí meu pai contava que ele cantava com minha mãe, né? Quando eu estava na barriga, e eu já dançava e cantava na barriga. Então, eu sou cantora aos 6 anos, eu já canto, né? Desde pequena, porque o meu pai cantava para mim, aí eu aprendi a cantar na barriga da minha mãe. Então, o que que isso diz para a gente, né? O quanto a gente se constitui, né, por esse saber que vem do outro, né? E que fez efeito de impregnação, né? De marca no corpo dela. Não? Então, as marcas do outro, né? Essas marcas, elas fazem impressão nesse que seria originalmente um aparato orgânico, nesse pedaço de carne, e aí a gente, então, tem isso que chamamos de corporeidade. Né? Eu queria só, então, situar isso. Quando a gente vai falar de adolescência, a gente também precisa situar, né? Porque mais do que uma fase do desenvolvimento que tem começo, meio e fim, eu acho que a gente poderia pensar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né? Na vivência adolescente, na nossa cultura, mais do que um tempo cronológico, né? A adolescência, a gente sabe, ela se constitui historicamente, né? Nem sempre existiu a adolescência, isso é uma construção a partir de um momento histórico, de uma mudança de produção, de um novo modo de gerir os processos de trabalho, os processos de cuidado, né, os processos de relação. Então, mais do que um tempo cronológico, né, para a gente manejar melhor o cuidado, a gente precisa entender que a adolescência talvez seja o atravessar de vivências conflitivas, conflituosas e de tensões. Né? A gente não é perigoso ficar conceituando, mas eu acho que só para a gente se situar é importante a gente pensar isso. Né? A gente pode tentar pensar a adolescência em termos de tensão, então, com um outro conceito que é mais comum, que é o de puberdade, que não são a mesma coisa. Né? A puberdade seria um momento em que acontecem variações, mudanças no corpo, muitas vezes visíveis a olho nu, que a gente consegue identificar, né, transformações fisiológicas, a voz muda, né, os pelos que começam a aparecer, aquelas espinhas que não se aquietam, né, aquele turbilhão de transformações. Mas a adolescência, a gente pode pensar que é uma resposta a essas mudanças, né? É a forma como, dentro da nossa cultura, esse grupo, né, de jovens que está situado, que está identificado e localizado aí, lida e elabora respostas a essas mudanças, a essas invasões, a essas irrupções. Então, a gente poderia pensar que é o modo como ele interpreta e vive e reage a tudo isso, né? Tem um livro do Arnaldo Antunes, né, As Coisas, que ele tem um poema sobre o corpo. E aí eu queria ler para vocês que referencial interessante é esse para a gente pensar. O corpo existe e pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito. Por isso tem um buraco no meio. O corpo existe dado que exala cheiro. E em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Então, esse corpo vivo, né, feito e não dado, que tem um buraco no meio, cheio de sensações, desejos, pensamentos, fantasias, né, com exigências, muitas exigências, né, o que se quer o que aparece aí é uma irrupção de forma desalinhada. Por quê? Porque há um saber que já não serve mais. O que a adolescência subjetivamente experimenta é um rearranjo no campo dos saberes e no campo dos afetos. Né? Isso que era bem sustentado com aquelas imagens, aquelas figuras infantis, referenciáveis aos adolescentes, né?
se desidealizam em algum momento por esses eventos subjetivos e sociais e ruem, né? Caem, se desconstroem. E aí vai se buscar novos referenciais. Na fenomenologia da coisa, né, no cotidiano, eles se apresentam como questionadores do saber, né? Isso nos serve de indício, inclusive, pessoal, para manejos de cuidado, né, que fujam de padrões de normalização, né, de regulação, que acabam sufocando esses jovens, e eu acho que complicando, às vezes moralizando alguns cuidados em saúde mental. Então, esse corpo adolescente, num sujeito adolescente, ao mesmo tempo que cresce desordenadamente, recebe também muitas exigências, insidiosas exigências sociais, né? Cobrança de projeção, né, para o mundo do trabalho agora, para uma coisa que eles ainda nem sabem se vão querer mesmo. O enfrentamento com o encontro com o sexo, com as experiências amorosas, né, com os conflitos. Tem um livro, já deixo de indicação, de uma autora mineira, que é a Nádia Laguardia de Lima, que ela teve a curiosidade de saber o que escreviam os adolescentes nos blogs de hoje, e ela foi comparar com os diários de jovens do século XIX. E ela encontrou que existe um modo, claro, são experiências completamente distintas, a gente com a tecnologia rompe absurdamente tudo isso, mas as questões, os temas aos quais os jovens de outrora e os jovens de hoje se dedicam e se debruçam são muito próximos. O amor, a amizade, a família, o sexo, a adolescência, né? Então, ela traz esse livro, eu achei muito legal e quis trazer aqui para trazer como referência para vocês, né? Então, eles estão, outrora e hoje, na tentativa de construir significações, né? Eu digo no sentido de que o nosso tema aqui, né, de cuidar, né, tanto no espaço da palavra, de dar a palavra para produzir um saber sobre si, talvez seja uma estratégia de intervenção, né, porque eles estão em busca disso. Então, acho que a gente tem, né, com a experiência cotidiana de cada vez mais medicalizar e patologizar as experiências, né, desde comer, que é o que a gente está falando aqui, né? Dormir, viver, eu acho que é sair desse espectro psicopatológico e possibilitar a produção de cuidado a partir do saber que esses jovens sensivelmente trazem para a gente, né? E entrando no cerne mais ainda da nossa questão, que são as questões sobre comer, não comer, comer muito, comer pouco, né? Que a psiquiatria chama de transtornos alimentares, né? Por isso que eu vou sempre dizer os ditos transtornos, porque não é a forma como eu enxergo. Eu já estou dizendo que a gente pode colocar a luz sobre esses pontos em ângulos distintos, né? O que nos interessa não é esse conjunto de sinais e sintomas universais que faz com que a gente identifique o que é anorexia, o que é bulimia, o que é obesidade, sem incluir a pessoa que está sofrendo com isso dentro, né? Não é essa sistematização de conhecimentos supostamente ateóricos, né? Supostamente porque não são. Então, as perguntas do tipo, há quanto tempo não come, né? Quantos quilos perdeu? Está sem menstruar? Quais são as estratégias que ele usa para driblar o olho do outro, para não ingerir comida? Essas são as perguntas clássicas que se faz quando se está atendendo, por exemplo, uma jovem ou um jovem com anorexia, né? Aí, eu acho que a gente precisa entender que, como o Arnaldo Antunes diz, né, esse corpo tem um buraco no meio e tem uma pessoa dentro. Então, a gente precisa saber mais sobre essa pessoa, né? A alimentação, de modo geral, né, comer, não é à toa que a gente comemora, né? A gente se reúne para comemorar, então a comida na nossa cultura, ela tem sim um investimento muito grande, né? Mas a alimentação, ela é originalmente uma pulsão de autoconservação. A gente come para sobreviver, né? No sentido de que isso nos garante a manutenção da vida.
Mas, ao mesmo tempo, desde que o homem é homem, e isso já faz muito tempo, a gente vem subvertendo isso, né? Sobre essa autoconservação, advém uma pulsão que distorce radicalmente o que seria sobreviver. Se não fosse assim, não haveria gosto distintivo, nem cheiro, nem afeto à comida. Vontade de comer já rompeu completamente a barreira da mera sobrevivência, né? Não se quer comer qualquer coisa. Então, o desejo, a questão do engulho, né? Fulano engulhou, né? Sentir gastura com algumas consistências, a gente vê as crianças ali no momento da experimentação com os alimentos, sentindo gastura com algumas consistências, aceitando mais outras, umas que outras, né? Isso diz o quê? Isso diz da nossa relação com a comida, mas diz mais do que isso. Diz da nossa relação com o corpo, mas também diz mais do que isso, que é onde eu quero chegar. Diz da nossa relação com o outro. Porque a nossa relação com a comida não é a nossa relação com a comida, é a nossa relação com o outro. Se você fica uma tarde inteira, e eu já fiz, viu, gente, essa experiência, uma tarde inteira numa praça de alimentação num shopping, você vai assistir a mais extraordinária variedade de modos de lidar com cada uma dessas coisas, né? O corpo, a comida e o outro. Os transtornos alimentares, dentro dessa expressão de transtorno, que está dentro do campo psicopatológico, que está dentro do campo da classificação internacional das doenças, né? Seriam perturbações consistentes do comportamento relacionado à alimentação, né? Que compõe a relação dita, que supõe a relação dita ideal com o alimento e com a nutrição. Então, tem sempre esse ponto entre alimentar-se e nutrir-se. Quando se vai avaliar dentro desses parâmetros, a gente precisa entender isso, né? Nessa compreensão, há também uma relação rompida entre quem carrega o que são os sintomas e quem carrega esses sintomas. Porque não é a especificidade da relação de quem leva isso que importa, é a generalização, o tratamento é genérico, né? Quando a gente trabalha com esses quadros, a gente não pode, aí eu já estou trazendo uma outra perspectiva de olhar o tratamento e o cuidado e a escuta. Quando a gente trabalha com esses quadros que chegam como transtornos alimentares, a gente não pode deixar de ler as questões sociais que as relações com a comida produzem, né? Na graduação, eu fiz parte de uma pesquisa, e desde então eu me interesso por essa temática, que se chamava A Comida e o Amor na Dieta dos Pacientes Anoréxicos Bulímicos. E uma coisa que a gente lia, não era, Raquel? Que a gente via, que a gente estudou, dos clássicos da psiquiatria aqui no Brasil, era que tinha um boom de anoréxicas. E eu confesso que eu nunca encontrei isso, assim. Fora a literatura psiquiátrica, eu não encontrei esses dados mais consistentes. Mas a gente tem que considerar, gente, que de uns 30 anos para cá, por que isso surge? Né? A gente precisa olhar com mais cuidado. De uns 30 anos para cá, na década de 1990, na década de 2000, as cobranças de um corpo que seja um corpo consumidor de produtos e serviços, ela amplifica essa questão. Não é a causa, mas ela amplifica essa questão, fazendo com que alguns estudiosos cheguem a dizer isso, epidemia dos transtornos alimentares, né? Eu sou mais cautelosa. Na verdade, a gente precisa pensar que existem algumas plataformas sociais, alguns dispositivos de exposição dos corpos, que colocam certos corpos à amostra, né? Quais são esses, Camila? Que plataformas são essas? São as passarelas de moda, são os comerciais de beleza, são as academias, né, com essa quantidade de exercícios, alguns esportes, inclusive os olímpicos, né? E por essas exigências impostas, a gente tem visto aglomerações de sujeitos nesses campos, com esses quadros. Mas isso não necessariamente é epidêmico, né? Então, na lógica neoliberal da excelência, que é a que a gente vive hoje,
dietas restritivas entraram na moda, jejuns de 24 horas, né? Então, a gente vê imiscuídos aí muitos sujeitos com esses quadros, porque há mais que uma justificativa, há uma aceitação social e um estímulo a essas práticas e a essas estéticas, né? Se outrora, quando a gente vai estudar na literatura, a gente vê a recusa alimentar como uma ascese mística, como a gente via com as religiosas, né? Agora a gente tem uma ascese ao ideal do empenho e pode ter uma relação com isso, certo? Então, no manejo do cuidado, a gente tem que cuidar, né, para não ir por aí, porque anorexia, bulimia, obesidade, comer compulsivo, precisa ter um outro olhar. Qual? São pessoas, são modos de viver e de se relacionar com a imagem, com os outros e com a comida. E aí vamos pontualmente, eu acho que passear, né, por cada um disso que são chamados os transtornos, para a gente abrir, como eu disse, algumas questões. O que a gente tem na anorexia? A partir do que eu pude recolher, né, nas vivências que eu tive, de pesquisa, de intervenção, da minha clínica, é incomum que a demanda seja endereçada delas. Elas nunca vêm sozinhas. Sempre alguém traz, né? A clínica da anorexia, se é que a gente pode dizer isso, né, nos diz que há aí um empenho em investir nessa meta de não comer. Em resposta a quê? O que a gente pode pensar? Que há alguma coisa que é invasiva a elas e elas param de comer para responder a essa invasão, né? É como se fosse uma tentativa de se separar desse outro que é invasor. Que muitas vezes vem num pacote bem bonito, selado de amor. Então, são os pais que cuidam muito, que amam muito, que têm uma preocupação muito grande, que são muito incisivos, são muito cuidadores, né? Professores, médicos, parentes, enfim. Elas contam isso como algo que faz parte da história de vida delas. Delas que eu digo porque predominantemente são meninas, mas a gente não pode excluir que também homens, né? Sujeitos, independente da posição que se colocam de gênero. Então, normalmente são pessoas jovens que são muito estudiosas, muito dedicadas, né? E que colocam esse conjunto de expressão de sofrimento como uma recusa a essa invasão do outro. Então, esses chamados distúrbios da imagem, que a gente escuta muito quando está lendo sobre anorexia, que há um distúrbio da imagem, acho que a gente precisa rever isso, né? Porque, primeiro, todos nós temos um problema com a imagem. A nossa imagem, ela não é cristalina e nem cristalizada, ela está sempre mudando. Se o corpo tem algum recheio e foi feito com um buraco no meio, não é possível que a gente não tenha conflitos com a imagem da gente que é frágil e que é mutável, né? Então, isso aparece muito mais nelas, por quê? Porque há uma dedicação muito grande nesse empenho que não é de não comer, mas é de comer nada, né? Ou seja, ainda não cheguei lá. É um empenho tão forte, é uma dedicação tão grande, né? Que se elas tivessem um distúrbio de imagem, elas ou eles não usariam tantas roupas, moletons frouxos, né? Para não deflagrar essas marcas dos ossos que vão aparecendo no corpo, né? Outra questão clínica relevante que a gente escuta é que as pessoas com anorexia não sentem fome. Isso não é verdade, né? Há fome, sim, há muita vontade de comer, mas elas resistem porque o imperativo é resistir. Por isso que elas tomam isso como um empreendimento até as últimas consequências, né? Quando eu estava no Hospital das Clínicas, ainda em Fortaleza, eu fiz uma experiência de estágio no CETRATA, no Centro de Transtornos Alimentares, e a gente teve uma experiência de fracasso, e são as experiências de fracasso que são importantes a gente contar. A gente resolveu fazer um grupo de jovens anoréxicas, e foi um fiasco, porque enquanto as nutricionistas estavam desesperadas para que elas engordassem, ou não perdessem peso, elas estavam competindo entre elas quem ia emagrecer mais, né? Porque entrou nessa coisa do espelhamento da imagem, né?
Então, eu queria trazer isso, assim, a comida, ela faz a mediação com o outro, mas não é aí que a gente tem que intervir. Percebam que é sempre na relação com o outro que se trata. Então, o que a gente faz no serviço público de suporte a esses sujeitos, a essas famílias? Ouvir, saber mais sobre essa história, né? Se toda vida é um mundo, que a gente possa, minimamente, que nós possamos ser precipitadores dessas contações de histórias. Construir menos uma força-tarefa de engorda, né? Nutricionistas... eu acho que de forma até por boa vontade, vorazmente destinados a fazer engordar, psicólogos muito preocupados em focar na mudança de comportamento do comer, né? E eu acho que é por outro caminho, descobrir o que é que essas pessoas podem dizer sobre como elas sofrem e por que elas sofrem. O ato de comer e vomitar, né, que é chamado de bulimia. O que nos dizem ou podem nos dizer? Também nos indicam algo sobre o sofrimento que se estabelece nas relações, nos vínculos, nos amores, né? É o quero, não quero, é o preciso, recuso, é a vitória e o fracasso. Então, se na anorexia a gente tem uma forma radical de separação do outro, na bulimia a gente pode ter isso de uma forma que vacila, né? Tenta se separar, tenta manter essa distância, mas não consegue, porque chega um momento em que lança a mão da comida e aí se arrepende e aí vomita, né? Na obesidade, na chamada obesidade, como um quadro clínico psicopatológico, que não nos diz nada, né? Nos diz quando ele vem falado pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, né, de quem chega muitas vezes falando do olhar de reprovação do outro, do sentimento que ele lê do outro de pena, né, da revelação de um fracasso nessa estética que está padronizada. E aí eles caminham para outras elaborações, que é o quê? A comida como um objeto de presença, de satisfação daquilo que nunca será satisfeito. Então, o alimento na relação com o outro, para esse chamado transtorno da obesidade, a gente pode fazer essa leitura, né? Que pode ser uma experiência dita compulsiva com a comida, né? E que quem diz isso, né? E quem traz isso, muitas vezes fala que faz isso num gesto de voracidade, num rompante, que são os chamados transtornos do comer compulsivo, né? Então, a gente pode ter vivências, outras, porque essas foram nomeadas, mas a gente pode ter outras na relação com o outro, que a comida está incluída, que não se enquadram em nenhum desses catálogos. São os mais variados modos de experimentar comer, né? E mediada pela relação, a relação com o outro pela comida. Então, a gente vê casos de pessoas que entram no empreendimento para perder 40 quilos e ficam nisso, gente, durante 10, 15 anos. Perdem 40 quilos, quando atingem o objetivo, engordam 30 quilos, depois perdem 50 quilos em um ano, aí depois começam, engordam 40 quilos. Isso diz da comida? Isso diz da relação com a comida? Claro que não. Isso diz da relação com esse outro e com a linguagem. Como é que a gente existe no mundo e lança mão da comida para comunicar algo, né? Na relação com o outro. Se a gente for estudar, fazer uma revisão de literatura sistemática, existem textos sobre isso, em relação às cirurgias bariátricas, a gente vai ver tanto o insucesso que elas têm, né, o fracasso que é, quantitativamente falando, e o quanto essa relação com a comida, que não foi trabalhada, porque não é com a comida, é com o outro, ao operar a barriga, se desdobra e se propaga com outros objetos, com o álcool, né, com as compras, com o sexo. Então, definitivamente, o que aparece na fenomenologia como uma questão com a comida é além. Então, institucionalizar, e aí eu estou chamando a atenção dos colegas trabalhadores para isso, né?
pode ser mais uma forma de alienar essas pessoas ao direito às suas narrativas, né? Que podem ser produzidas sobre si, sobre o mundo, sobre o corpo, sobre os outros. Que aí não vai gerar mudança nenhuma de posição. E eu queria chamar a atenção de vocês, né, que tem na lida, no cotidiano, o encontro com jovens, né, que do mesmo modo, né, que, já que a gente está falando de adolescência, né, do mesmo modo que a chamada birra infantil, que a gente até tem um nome no manual diagnóstico para isso, que é o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, do mesmo jeito que isso é constituinte, isso não é um quadro psicopatológico, né, a adolescência, ela demarca uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade, ela precisa ser vista por deflagrar uma menor segurança, né? Um maior risco, uma experiência que revela para nós a ilusão de segurança do mundo. E é isso que eles nos ensinam. A gente precisa estar aberto para reconhecer que a adolescência não é uma fase da vida. A adolescência, ela deixa resquícios em todos nós, e quanto mais a gente souber lidar com a nossa própria adolescência, mais a gente vai conseguir lidar com o insuportável de aprender com esses jovens, né? Eu acho que passa por aí o manejo, além de todos os protocolos que já foram construídos, inovar na micropolítica do cuidado, é se permitir escutar o um a um, né? E para finalizar, eu queria dizer que eu acho que o que os jovens adolescentes nessas condições nos dizem é que nós não temos definitivamente, nem nunca teremos de forma ideal, recursos materiais, simbólicos suficientes, né, para as situações em que a gente vive. Daí que é um aprendizado clínico eles poderem construir um saber a partir da possibilidade que a gente viabiliza, para que aí, nessa produção de saber, eles possam lidar com as questões que são deles e que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer. Então, as instituições, elas devem ser parceiras desses jovens, fortalecendo as suas comunidades, os seus territórios, as suas participações criativas. Eu acho que aqui a gente pode mesmo romper com essa ideia de adolescência como fase, como eu disse, né? Pensar que a lógica é entender que sempre resta isso de adolescente em cada um de nós, não que adolescentes são os outros, né? Então, eu acho que aí minimizaria a nossa dificuldade de manejar. E eu escuto muito nas supervisões o quanto é difícil trabalhar com adolescentes, e eu acho que passa por aí. Esses abismos, eles podem ser minimizados se a gente fizer esse exercício. Às vezes eu vejo a gente muito determinantemente voltados, eu acho que isso é essencial, para questões de vulnerabilidade social, né? Construindo redes de apoio, assistência, cuidado, referenciar os casos, encaminhar, mas eu acho que a gente é capenga na suposição do saber do lado desses jovens. Eu acho que o verdadeiro acolhimento vai se dar com essa argola que se fecha, com esse enlaçamento, pela via da palavra e do saber que eles têm. Eu acho que essas demandas coletivas, elas só funcionam se a gente colocar ouvidos, né? Nós temos um grandioso desafio. Finalmente, a gente sabe que a emenda constitucional do teto de gastos, ela impacta no nosso cotidiano do trabalho. É preciso ser muito criativo para trabalhar sem dinheiro, sem investimento. A professora Ângela Pinheiro acabou de, num livro que foi lançado, produzir um capítulo onde ela vai trazer, né, a declaração do presidente, que diz o seguinte, aspas, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem, à malandragem. Você não pode triscar numa criança. É um desserviço à sociedade. Fecha aspas. A pandemia deixa no Brasil o segundo maior contingente de órfãos entre crianças e adolescentes, 113 mil até abril do ano passado, e 130 se a gente considerar que a avó, avô e cuidadores também estão nesse pacote. Então, eu acho que a gente tem uma missão que é fazer com que esses jovens falem e suas palavras possam ecoar.
É isso, muito obrigada pela oportunidade de recuperar essas ideias e de poder estar aqui nessa tarde para a gente conversar. Perfeito, fala afinadíssimo. E, então, várias anotações aqui, mas vamos guardar para o debate, né? Passar a palavra a Raquel. Olá, boa tarde, que boa noite já. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito satisfeita em saber que eu ia dividir justamente essa mesa, esse momento com Camila. E é muito interessante como nós nos encontramos nessa pesquisa que ela citou há pouco, essa pesquisa que falava justamente de transtornos alimentares, pesquisa que nos iniciou na iniciação científica, né, Camila, junto ao professor Henrique Figueiredo Carneiro, na época iniciamos também um laboratório chamado Lábio, e que falava dessa clínica do objeto, já pensando o objeto como sendo um objeto que nós podemos ficar sujeitados a ele. Então, a comida era um desses objetos ao qual estávamos interessados, né? Um objeto que poderia ser a comida, poderia ser o consumo de roupas, poderia ser, enfim, tantos objetos, sexo, né, tantos objetos com o qual nós temos relações, e o Henrique trazia justamente essa ideia, né, de pensarmos como poderíamos ficar sujeitados a eles, onde esse objeto ele tomava uma proporção tão grande, tão maior, que colocava o sujeito no lugar de objeto e o objeto no lugar de sujeito, ou seja, eram esses objetos que delimitavam as ações do sujeito, né, assim dizendo. E o interessante de tudo isso é que quando a gente pensa e quando a gente começa a ler sobre anorexia, sobre o transtorno alimentar anoréxico, só um minutinho que eu vou colocar aqui, tô achando que tá falhando a bateria, um minuto. Pronto, fiquei tão interessada na tua fala, Camila, que nem percebi de carregador estava... Sempre que nos aproximamos das leituras sobre a anorexia, né, é muito falado sobre esse controle do corpo. E o controle do corpo, ele perpassa, na verdade, todos os tipos de transtornos alimentares. Um controle que vai para além do controle do corpo. Na verdade, controlar algo que é incontrolável. A gente não consegue, por mais regime que se faça, não se consegue chegar àquele ideal de corpo que é o que a Françoise Doutor fala na imagem consciente do corpo, né? Existe, então, aí uma grande diferença que a gente precisa, que é logo marcada, né, na psicanálise, quando ela coloca, desde os anos 80, essa diferença entre o esquema corporal, que é esse corpo que diz de uma espécie, e da imagem consciente do corpo, que fala muito mais da nossa relação com a nossa existência, né? Esse corpo que é atravessado pela linguagem, esse corpo que tem uma relação direta com o grande outro. E nessa pergunta, né, que se é feita, o que o grande outro quer de mim, o que o outro quer de mim, e o adolescente faz essa pergunta o tempo inteiro, ele ali pode encontrar ou um excesso de olhar sobre o corpo dele, ou uma falta completa de olhar sobre o corpo dele, uma espécie de inexistência. E ali é uma das pistas de que tem
tem algo que se coloca na relação com a imagem do corpo, né, a ser trabalhada. Eu gosto muito desse posicionamento da Camila e compactuo, né, quando você coloca, Camila, que a gente precisa muito mais acolher a subjetividade do que o transtorno, e assim ele risca, né, assim, corre o risco dele vir nesse encaixotamento dos manuais de psiquiatria, né, quando coloca, classifica como bulimia, se a pessoa fizer tantos vômitos, está classificado na bulimia, se fizer, se tiver a distorção da imagem, para nós da psicanálise, né, assim, isso nos dá vontade de rir, porque, assim, que imagem, né, imagem relativa a quem? Quem que diz que a imagem do espelho é aquela que o outro vê, que nós vemos, assim, é algo tão rico, a imagem de si e a imagem que o outro tem de nós, que o grande outro tem de nós, e que, enfim, diz tanto que nós que não conseguiríamos, né, ficar presos a essa questão da distorção da imagem. Perceber o corpo também como sendo mais magro do que realmente na verdade, é muito mais uma insatisfação permanente, inatingível desse corpo ideal, que não se sabe qual é o ideal. Na verdade, todo o cerne da questão é essa. Quando se sabe, né, qual é o ideal, você pode conflitualizar com ele. O adolescente, ele tenta compreender o que o outro quer dele para ele fazer algo disso. Quando ele não tem noção do que o outro quer dele, ele fica com um vazio ali. Então, há uma tentativa de um controle, né, de bordas, digamos assim, de se colocar bordas para dar conta de algo. O grande objetivo nessas tentativas de bulimia, de anorexia e essa relação da vigorexia também, dessa relação com o corpo, é uma tentativa de controle completamente fadada ao fracasso, né? Eu vou te passar aqui, tá, Ricardo, algo para tu apresentar, se possível, e vou trazer para vocês, enquanto isso, um caso clínico, tá? Que foi um caso que foi o meu pontapé para iniciar minha tese de doutorado. Uma jovem de 17 anos que eu acompanhei ela no hospital aqui de Paris, né, um hospital só para adolescentes, e ela entra no consultório e pergunta assim: se eu te contar um segredo, você não conta para ninguém da equipe? Então, isso, de repente, era o questionamento dela. Acontece que o que ela conta, essa jovem, é que ela estava, então, hospitalizada, ela pede para os médicos, né, para a equipe médica, para ter um momento de encontro com a mãe, um pouquinho externo, porque ela está muito triste, e ela precisava ficar um pouquinho próxima da mãe. Antes disso, ela liga para a mãe, compactua com a mãe que ela precisava fazer uma crise de bulimia, e a mãe a acompanha nessa aventura, então. Então, a mãe vai buscá-la no hospital, elas ficam 4 horas juntas, ela vai no supermercado, coloca
pizzas inteiras, bolos inteiros, uma quantidade incrível de comida, e ela disse que ela ficava pensando no alimento grande, porque ela disse que ela queria que ele fosse grande, o alimento, e ela queria comê-lo inteiro, né? Então, elas vão para casa, as duas, ela come todos os alimentos que ela comprou de forma ávida, assim, rapidamente, e depois provoca, né, o vômito. E ela diz que quando ela fez isso, ela conseguiu se sentir viva novamente. Porque, aí frase dela, né, quando eu faço a minha crise de bulimia, eu defino o que entra em mim e o que sai de mim. Uma sensação de que ela dá conta desse alimento que eu acho que é sempre importante a gente lembrar, né? Assim, quem é que primeiro dá o alimento para o bebê, né? O alimento, ele é a primeira relação que se tem entre um bebê e uma mãe logo que nasce é colocá-lo no seio. E a partir daí tem uma porção de coisas, sobretudo se a gente for pensar assim, hoje em dia, né, assim, a quantidade de pensamentos, de reflexões que se faz em torno dessa amamentação é extremamente interessante, porque muitos interessados em saber se a amamentação teve êxito, se o bebê mama bem, né, se ele conseguiu pegar o seio, e o desespero das mães em dar esse alimento é interessante, porque é algo muito cultural também. Aqui na França, é perguntado para as mães se elas querem ou não amamentar seus filhos. Eu fiquei apavorada quando eu escutei isso, né? Assim, inclusive, uma pergunta que é feita de uma forma muito natural. Você gostaria de amamentar seu filho ao nascer? Como assim? Porque senão as mães tomam um comprimido para secar o leite. Não é algo sem consequências, né? Tanto para a cultura aqui, né, de você decidir secar o seu leite, mas também essa outra decisão, essa outra falta de decisão, digamos assim, onde se sabe que há tantas coisas em jogo, né? Há tanta pressão interna, e então tudo isso precisa ser nomeado. Há mulheres, então, que dizem, eu não amamentei, eu não queria amamentar porque eu queria dividir isso com meu parceiro, eu queria que o pai entrasse tanto quanto eu. E há outros que vão dizer, eu não queria que o meu corpo mudasse. Ele já sofreu muitas mudanças com gravidez, se eu amamentar, ele sofre ainda mais mudanças. Então, assim, o que se fala, né, sobre essa amamentação, essa relação que se tem com o prover, né, o alimento para o seu filho, também já conta aí muito da história. E a imagem consciente do corpo, né, como traz a Françoise Doutor, ela é ligada à história de vida. Ela é para além do esquema corporal, ela diz da história de vida, ela diz do que se enxerga ali, que é algo completamente subjetivo, né? Deixa eu ir aqui para o meu caso, vou aqui abrir outra tela. Tu vai compartilhar, Raquel, ou tu vai enviar para que eu compartilhe? Eu vou compartilhar contigo, mas não é o caso em si, tá? Eu vou compartilhar contigo só, porque depois eu coloquei umas referências bibliográficas.
E aí eu acho interessante que fique exposto, certo? Pronto. Pronto, te encaminhei. E aí eu vou aqui para o meu caso, tá joia? Como eu havia colocado para vocês, né? Essa paciente, ela tem 17 anos de idade e, assim como tantos outros jovens que estavam ali hospitalizados, ela tinha um sofrimento ligado à crise na adolescência, certo? Assim, o que tinha de comum entre esses pacientes é que não eram pacientes que já apresentavam dificuldades em outro momento do desenvolvimento, mas que a partir da adolescência apresentavam algum tipo de crise, certo? Bom, então, desinibida, né? Natasha se mostra as avessas aos cuidados que era reservado, né? Reclama constantemente da falta de liberdade, porque ali era uma hospitalização onde os jovens eles ficavam privados de liberdade, porque eles estavam ali conectados com o sofrimento deles, com a equipe que os acolhia, né, num primeiro momento, uma semana sem contato com o mundo externo, e à medida que iríamos tendo, né, enquanto equipe, uma percepção clínica sobre a importância dos contatos externos, ia se percebendo se era interessante ou não que eles fossem voltando nos finais de semana a ver as famílias, se era interessante ficar um pouco mais, enfim, eram hospitalizações curtas, tá? Assim, importante dizer isso, tá? Que acho que o máximo ali que durou era uma adolescência bem grave, ela ficou 3 meses internada, e aí ela via os pais no final de semana, né? Seus comportamentos bulímicos não a incomodavam, segundo ela precisava apenas dominar as compulsões e os excessos. Os transtornos alimentares apareceram há 7 meses. Ela explicava seu mergulho na doença pela curiosidade sobre os efeitos do vômito. E os resultados eram satisfatórios, porque ela havia perdido o excesso de peso que a acompanhava desde que ela era pequena. Eu sempre fui gordinha, disse. No entanto, ela estava ciente da sua doença, afirmando que ela poderia viver com ela, porque não incomodava ninguém. Ela gostava do seu corpo extremamente magro. Aqui eu vou só abrir um parênteses, gente, porque existe algo bem particular, né, e que também tem a ver com os manuais de psiquiatria, que classifica a anorexia como tendo uma aversão ao tratamento, né, como se ela não reconhecesse que ali ela precisa de ajuda. E é importante pensar em que momento da doença, certo? Em que momento da caída no sintoma, digamos assim, né? Que aquele paciente está. Porque se ele está no início, de fato, ele não quer ser cuidado, não percebe. E, às vezes, quando ele está num outro movimento, que é o de reconhecer que ele tem que esse controle dele ficou fragmentado, aí eu coloquei uma imagem, Ricardo, depois se você quiser colocar nessa imagem, tá? É o segundo slide. Aí ele precisa recorrer, né, à ajuda. E aí a gente encontra um furo, ali a gente encontra uma possibilidade de entrar em contato, tá? E de fazer algo disso, né?
Natasha é filha única de um casal que se separou quando ela tinha 10 anos. Indaga sobre suas memórias indagada pelas memórias dessa época, a paciente responde laconicamente que seus pais se casaram apenas por experiência. Mas como sua mãe ficou grávida logo em seguida, eles acabaram ficando mais tempo juntos. Seu pai sempre soube que não iria dar certo. Depois da separação, a mãe ganhou muito peso. Na verdade, ela ficou obesa, diz Natasha. Ambos se dão muito bem, ambas, né, a mãe e filha, se dão muito bem e fazem confidências porque elas são completamente sozinhas, diz Natasha. Na verdade, ela se sentia mais perto da sua mãe, mas ela queria um pouco deixar as coisas andarem por si. Ela gostaria que a mãe se valorizasse. Ela certamente sofria com essa situação, mas não fazia nada para mudar a situação. E aí Natasha dizia ficar revoltada com isso, como se a mãe não se cuidasse, né? Os pais já não se falavam desde a separação e a menina ocupava um espaço de mediação entre o casal. Ela sentia que sua doença os aproximou e também melhorou o contato entre ela e sua madrasta, uma ex-anoréxica. O pai era descrito como alguém muito compreensivo, embora às vezes ele fosse distraído. Por exemplo, deixava o computador aberto na página de um site pornô, ou deixava o computador aberto, né, mostrando os e-mails grosseiros trocados entre ele e a mãe e a sua mãe, de Natasha. Uma vez, a paciente disse ao pai que ela não queria saber nada da história entre eles e sua mãe. No entanto, ele respondeu ironicamente, reprovando-a, dizendo que certamente essa era uma frase pronta de alguma psicóloga dele. Isso me machuca. É como se ele não me visse capaz de ter minhas próprias opiniões. Como se eu fosse fraca, diz Natasha. Natasha parecia muito absorvida pela questão do ego ideal e a ameaça de que o desejo do outro pudesse representar em seu ideal. Na segunda sessão, Natasha conta que no momento de um grupo terapêutico, em torno do jogo Pecan Express, é aquele jogo eu não sei como é que chama, que vão para uma ilha e que lá eles têm que fazer várias provas. Ela deveria escolher um parceiro de missão nesse grupo terapêutico, né? E aí ela escolhe o guia Michelin. Ela diz, o guia que conhece todos os lugares para se hospedar e todos os lugares para comer. Explicou ela, né? Ela disse que todos os outros escolheram um membro da família ou um amigo, mas ela pensou sobretudo no lado prático. E, além do mais, ele levaria a mochila nas costas, acrescentava ela com um sorriso. Natasha se queixa muito das refeições no hospital. Eu não posso suportar isso. Eu não gosto de comer rações. As porções são muito pequenas. E aí aqui eu abro um novo parênteses. Faz parte do procedimento, né, junto a pacientes com transtornos alimentares, de colocar porções pequenas para eles, aos poucos, irem percebendo que eles conseguem comer um prato inteiro. Também para eles não ficarem preocupados com quantidade, e as refeições elas são feitas junto com um enfermeiro, né? Conversando para distrair e para tornar também esse momento da comida também social, né? Como você trouxe, Camila. Natasha faz uma lista, então, para os médicos de reclamações. A quantidade da comida é insuficiente, as enfermeiras fazem comentários sobre o meu modo de comer e me obrigam a comer qualquer, nem que seja um pouco, ameaçando de aumentar os cuidados, o que é paradoxal, né? Porque ela diz que é pouca comida, depois ela diz que as enfermeiras obrigam que ela coma um pouco. E ela diz também, a terceira reclamação, que é muito silencioso, eu gosto de comer com ruído, com mais pessoas. Isso também é algo que às vezes incomoda muito quem tem transtornos alimentares, que é escutar
esses barulhos, né, da comida, essa coisa do trânsito, tudo que tem relação com a ingestão, porque eles ficam concentrados nesse aspecto. Após expostos esses argumentos ao médico, né, Natasha mudou para o nutricionista os alimentos, e aí passou a consumir uma bandeja inteira com os outros pacientes, e ela consegue, então, esse objetivo dela, que era aumentar de peso, só para provar para os médicos que ela conseguia, sim, atingir o peso proposto por eles. Então, logo na sequência, ela faz essa pergunta, né, numa outra sessão, sobre se ela me conta esse segredo, se eu posso guardar. E a partir daí é interessante porque ela, nessa relação transferencial, então Natasha traz a fragilidade da mãe de não ter conseguido, né, colocar um limite nessa solicitação dela de fazer pelo menos uma crise de bulimia, e ela diz que tinha medo dos médicos descobrirem porque não era culpa da mãe, era culpa dela. Porque foi ela quem disse que a mãe deveria pelo menos isso a ela, porque ela se permitiu ser hospitalizada, então a mãe tinha que dar uma contrapartida, que era, quando a hospitalização estivesse muito difícil, ela iria ter que ajudá-la a sair para fazer essas tais crises. Então, ela conta isso, e foi muito rico, né, como momento transferencial, porque ali ela tenta encontrar ali, né, no terapeuta, alguém que iria dar um sentido, né, àquilo que ela expõe, e que, ao mesmo tempo, é muito delicada a relação que está sendo estabelecida, porque, ora, né, se há uma decisão ali de que é um segredo que não pode ser guardado, né, já que ela está numa equipe, talvez esse enquadre seria rígido demais para ela, e também essa ideia de que, ok, ela pode falar, e não há nenhum problema a partir disso, também parece que há um endossamento, né, de que dessa possibilidade dela justamente poder cometer tais atos. E o interessante, né, assim, de tudo isso, e bom, depois eu desenvolvi minha tese justamente sobre o segredo, né, assim, não foi sobre transtornos alimentares, mas foi a partir de um caso de transtornos alimentares. O interessante é que numa reunião de equipe, a gente um pouco constrangida com esse segredo, digamos assim, que Natasha deposita, tentando perguntar, né, como é que os médicos fazem para saber o que acontece, né, quando os pacientes saem. O médico diz que certamente os pacientes fazem uma porção de coisas lá fora, e que o que é interessante ali para eles é que toda vida eles eles pesam os pacientes antes de sair e pesam os pacientes na entrada. Então, eles conseguem... eles têm eles fazem um exame de sangue. E no exame de sangue, eles conseguem detectar se houve justamente se eles saíram da constância que o hospital faz com que haja uma certa constância. E aí, quando há uma oscilação, eles conseguem perceber, e aí, assim, eles conseguem trazer isso para ser debatido, medicalmente falando. E aqui eu queria, né, colocar para vocês a importância de realmente, quando se trata de transtornos alimentares graves, tá, de uma relação muito grave com a comida, que é um elemento vital,
de se trabalhar interdisciplinarmente. Nós não conseguimos, na nossa clínica particular, fazer um trabalho solitários, né, com o paciente, sabendo que há uma constante passagem ao ato, e que pode ser letal, porque, enfim, para a bulimia pode ter parada cardíaca, né, e uma porção de outras situações muito graves a partir dessa relação tóxica com a comida. Então, em outra saída com a mãe, Natasha traz que a mãe fez o convite a uma pessoa, a uma pessoa que fazia crises de bulimia, que não é mais considerada bulímica, e aí ela coloca como sendo uma pessoa que ela tem como ídola, porque ela diz o seguinte: essa é justamente a relação que eu gostaria de ter, de eu poder fazer minhas crises de bulimia em paz, sem que as pessoas colocassem isso como sendo uma doença. E aí, mais uma vez, aí a marcação da questão do controle, né? Bom, Natasha traz a relação dela com os amores, né? Na verdade, como ela se decepcionou com os meninos, né? Que ela se relacionou, e como a partir daí ela chegou à conclusão de que havia alguma coisa com o corpo dela que ela deveria mudar. E foi nesse sentido também que ela percebeu que ela precisava emagrecer. E aí ela diz que percebia que agora, com o corpo dela magro, ela tirava olhares, né? Mas é curioso porque é um olhar que de fato atrai, né? Esse corpo que é extremamente magro, ele atrai olhares, mas é um olhar completamente distante, diferente daquele que ela do corpo sexuado, né, digamos assim, porque o corpo sexuado para Natasha seria uma possibilidade, né, de imaginar também algo da ordem do complexo de Édipo muito mal resolvido, onde não há inscrição da castração. Outra fala, né, da doutora, a doutora ela traz que a doutora ela escreveu ela é muito conhecida pelo livro A Causa das Crianças, e logo na sequência ela escreveu A Causa dos Adolescentes, que é um pouco menos conhecido, mas que ela retoma uma porção de questões da causa das crianças, colocando sobretudo que e aí tu pode passar, tá, Ricardo, talvez para o próximo slide, sobretudo essa questão do segundo nascimento, tá, que ela pega um pouco também da ideia do Jean-Jacques Rousseau. Nascemos, por assim dizer, em duas etapas, uma para existir e outra para viver, uma para a espécie e outra para o sexo. Então, esse segundo nascimento, que muitos psicanalistas que trabalham com a adolescência retomam, se trata de uma reedição de processos acontecidos também na infância e que são retomados, sobretudo no que diz respeito à castração. Como se ali, com esse corpo agora de adulto, esse corpo agora que provoca olhares e que agora ele tem uma sexualidade que convoca o outro, né, que é externa a ele, diferente do corpo da criança que é autoerótico, ele, então, na adolescência, precisa reencontrar essa castração, reencontrar essa impossibilidade, né, do incesto e tantas outras, para dar conta ali dessas bordas. Tu pode passar mais um, Ricardo, por favor?
aquilo que é vivido, né, de forma importante durante a primeira infância se reatualiza, e então há uma situação de reaprender a andar, a falar, a pensar. Na adolescência, há uma relação com o mundo que ela agora porta ela convoca lentes novas, digamos assim, né? A criança, ela passou o tempo todo sendo atravessada pelo olhar dos pais, e agora, quando chega na adolescência, ela tem a possibilidade de ver o mundo de forma muito mais ampla, cognitivamente falando. Ela tem condições de ver muito mais do que aquilo que era trazido, atravessado pelos pais. Então, ela reaprende a andar, reaprende a falar, reaprende a pensar, e nisso há também, nesse sentido, a insuportabilidade, né, quando não há uma relação, a castração, como diz o doutor, e a partir daí uma dificuldade corporal, né, de compreender a imagem consciente do corpo. E aí a doutora diz que na adolescência, que o adolescente ele pode ser comparado a uma lagosta que perde sua carapaça, né, ou então uma borboleta que sai da sua crisálida. Essa imagem é muito interessante porque ela traz a ideia de que a lagostinha, ela tem uma carapaça que ali a protege, né, no mar, e no momento que ela vai crescendo, ela precisa perder essa carapaça, e aí ela fica, então, escondida nos corais, porque a qualquer momento ela pode ser atacada, comida, né, por qualquer peixinho que passe por ali. Então, ele fica nessa situação de ficar numa autodefesa, então, escondido. Isso diz muito do corpo, que, ao mesmo tempo, é muito pulsional, porque o corpo da adolescente, ele é muito vivo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse corpo que é também fragilizado, por isso que ele está, muitas vezes, numa posição de atacar antes de ser atacado, ele já ataca, né? Ou então ele controla, como é o objeto que estamos tratando aqui. Uma fragilidade que é transitória, que evoca desproteção, enquanto se readapta, né, a essa nova condição de ter, finalmente, uma carapaça de adulto, uma casca, né, de adulto, a lagosta, e aí poder continuar aí vivendo em altos mares, né? Como é que está o meu tempo, hein, Ricardo? Tem mais uns 15 minutos, Raquel. Tá, então vai passando aí, depois, se vocês quiserem voltar em casa, acho que eu já toquei no cerne da questão, né? Essa é uma bibliografia que eu acho interessante, tá? Para pensar sobre o adolescente e a corporeidade. A Pele como Litoral, que é do Dunker, do Christian Dunker. O Adolescente, o Psicanalista, que é do Jean-Jacques Racial. Ele fala sobre a relação do adolescente, né, com esse lugar do analista, e eu acho que nos transtornos alimentares, por conta justamente do controle, ele chacoalha muito ali a clínica, porque esses 3 lugares que o Racial coloca, né, o analista, que é de ora no papel do mestre, ora no papel do amigo, ora no papel do mestre, do amigo e do pai, né, assim, daquele que vai dar um enquadre. Então, assim, esses 3 lugares, eles precisam ser muito bem compreendidos, porque senão ali pode haver justamente uma delicadeza e uma ruptura, né? Se encarna um desses 3 papéis. E aí ele diz que o interessante é você estar
um pouco às voltas com esses três e não assumir exatamente nenhum deles, né? Mas, sobretudo, estar ciente de onde o paciente quer nos levar. Se eu voltar ali um pouco no caso da Natasha, era um pouco isso, né? Parece assim, na contra-transferência, ela provoca uma relação que você não encontra sua mãe aqui, né? Assim, onde você pode vir falar isso e não iremos tocar no assunto. E, ao mesmo tempo, enfim, continuar trabalhando com ela outras questões, porque senão há ruptura, né, no tratamento, no acompanhamento. O outro livro é A Causa dos Adolescentes, né, esse branco com vermelho, que é da Françoise Doutor, e o outro também que é da Françoise Doutor, que é a Imagem Consciente do Corpo. Tá? Tu pode passar, Ricardo, por favor? E é uma outra dica, tá, gente? Coincidentemente, eu vi um filme semana passada, belíssimo, que se chama Encore, que ora quer dizer em corpo, mas se a gente fala assim bem rapidamente, quer dizer ainda, né? E aí trata de uma bailarina que se acidenta, uma bailarina clássica, primeira bailarina, né, do festival, ela se acidenta e aí ela precisa mudar, então, a relação dela com a profissão dela, que era ser bailarina clássica, ela passa a ser bailarina contemporânea, assim, passa a fazer arte contemporânea, né, com o corpo, e aí ela é muito bonita as falas que é dito, porque ela diz assim, eu precisava de ter um pé no solo, um pé na terra, que é diferente desse balé que está assim, né, nas nuvens, e no filme traz muito essa relação dela com o pai, né, como que morreu, e como ao final o pai entra como justamente alguém que está compreendendo ali o que ela queria fazer do corpo dela. É bem bonito. Passa aí, Ricardo, por favor. Eita, pronto, era isso que eu ia dizer. Ia finalizar. Eita, tá tão pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do meu. Não consigo ler tão pequeno assim. Deu certo? Bom, então eu vou ler aqui com vocês. Meu corpo não é meu corpo. É ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz, que de mim ele oculta. Meu corpo não é meu agente, meu envelope selado. Meu revólver de assustar tornou-se meu carcereiro. Me sabe mais que me sei. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha de minha mente. Inocula-me seu patos, me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. O seu ardil mais diabólico está em fazer-me doente. Joga-me o peso dos males que ele tece a cada instante e me passa em repulsão. Meu corpo inventou a dor, a fim de torná-la inteira, integrante do meu id, ofuscadora da luz, que aí tenta espalhar-se, outras vezes se diverte. Sem que eu saiba ou que deseje, e nesse prazer maligno que suas células impregna, do meu mutismo encarnece. Meu corpo ordena que eu saia em busca do que não quero e me nega ao se afirmar como senhor do meu eu, convertido em cão servil. Meu prazer mais refinado não sou eu quem vai senti-lo, é ele por mim, rapaz. É da mastigados restos a minha fome absoluta. Se eu tento dele afastar-me, por abstração ignorá-lo,
Volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. Quero romper com meu corpo, quero enfrentá-lo, acusá-lo, por abolir minha essência, mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto. Já premido por seu pulso de inquebrantável rigor, não sou mais quem dantes era. Com volúpia dirigida, saio a bailar com meu corpo, né, do caso do Monte de Andrade. Obrigada, e aí abro aqui para vocês nosso debate. Oi, gente, eu travei ou a gente está aqui? Acho que foi o Eu Ricardo. acho que o Ricardo travou, Ah, é o né? Ricardo. Quem está conduzindo, eu acho. Pronto, meu computador tinha travado na hora que eu fui. Ficou todo mundo com os corpos estáticos, e aí a gente não sabia se continuar. Na hora que eu ia mudar o slide, o computador travou. Isso, né, Raquel? Então? Pronto. Ótimo. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Parabéns, né, as apresentações. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu acho que foi bem alinhado, né, aquelas belas coincidências dessas apresentações, porque na medida em que a fala da Camila traz essa importância, né, nas minhas anotações eu entendi assim, né, a importância da gente enquanto profissional que está na relação com o adolescente, da gente não instrumentalizar, não reduzir a perspectiva do tratamento a uma coisa puramente técnica, né, da gente realmente se encontrar com o sujeito adolescente nos seus diversos impasses, né, principalmente nessas questões ditas transtornos alimentares, e quando a gente se dedica a escutar o adolescente, se fala de tudo menos de comida, né? Então, são outras questões que estão em cena. E isso casou bem quando a Raquel traz o caso de uma escuta particular de uma jovem, né? E que outras questões estão em cenas que se apresenta no fenômeno com a comida, né? Mas vai para outros lugares, né? Então, acho que fica o desafio, né, dos diversos profissionais que trabalham com os adolescentes, da gente não pensar numa adolescência normativizada e não pensar também no normal da relação com a comida, mas exatamente singularizar essa relação e como que a gente escuta essas questões singulares, né? Então, vamos aqui aos comentários, ao debate, pessoal. Sim, eu vou agradecer aí as duas falas e a convergência aí dessa origem aí que passa pelo lábio das duas e as marcas também aí deixadas, né? Enfim, pelo trabalho aí com os interesses do Henrique, né? Também vi ressoar e muito bacana essa inscrição de uma pesquisa, né? Que Henrique faz aí já há algum tempo. Mas eu queria, na verdade, né, Camila, fiquei pensando, você falou algumas vezes, né, que a relação com a comida é a nossa relação com o grande outro, né, com o outro, assim. E talvez eu queria ouvir vocês duas, Raquel apresentou um caso clínico, né? Como é que vocês poderiam, assim, nos ajudar a pensar isso clinicamente? Se vocês teriam um exemplo para dar, assim, se vocês poderiam traduzir um pouco mais essa fala de vocês a nível da própria clínica, né? Ou, assim, de algum exemplo no campo
também, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso. A nossa relação com a comida, né? A expressão é a nossa relação com o outro, né? Eu coloquei aqui a expressão, mas nem sei se a gente diria isso, ou é a nossa relação com o outro, né? Enfim, que a gente pudesse talvez pensar um pouco mais nisso, né? Porque daí se deriva, né? Como acho que vocês duas colocaram algo assim que eu achei muito interessante, porque isso não é sem consequência para pensarmos as nossas políticas públicas e para pensarmos as nossas intervenções, né? Dentro da nossa prática clínica com esses jovens, mas não apenas com eles, com as crianças, com os adultos, né? Aquilo que a gente faz nos grupos ou faz individualmente no trabalho também nas nossas instituições. Sim, acho que eu posso começar, Raquel, se você me permitir. Eu acho que o que eu posso dizer, assim, que eu tenho tensionado muito em função dos colegas que estão aqui, né, na lida, no cotidiano do trabalho, e eu sei que nem todos têm a psicanálise como rumo, né, de escuta, de formação, mas que são absolutamente sensíveis, né, no trabalho. Eu acho que o que pode se dizer que é comum a esses campos é que é preciso supor um saber do outro lado, né? Eu acho que o que basicamente é preciso que a fala desses jovens possa vir não para ser tomada como algo que vai ser usado contra eles ou como advertência, mas é preciso que a gente se alie, né, nas políticas, porque eu tenho visto que a gente tem uma força-tarefa, eu até, junto com a Joyce, que está aqui, a gente publicou um artigo sobre isso. É muito comum uma força-tarefa para o bem que se preocupa muito com essa dimensão das políticas públicas, da justiça, da cidadania, mas pouco da voz, né? Quando a gente escuta nos trabalhos da atenção básica, nos trabalhos da atenção especializada, em saúde mental, seja nas unidades de saúde, sejam nos CAPs, sejam nos CRAS, a gente escuta muito que não se pode fazer clínica, né? Acho que já faz uns 20 anos que a gente vem escutando isso, que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmação, até porque a gente precisa, inclusive, dar um passo atrás e pensar o que é a clínica, né? O que é isso que a gente está dizendo que não pode fazer. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E eu acho que a gente, com essa percepção e com esse manejo, a gente opera, de alguma forma, mudanças quando a gente torce, né? Quando a gente torce no sentido de virar essa chave, de que é nesse outro lado que está o saber, que é nesse jovem que chega sofrendo, seja trazido pela mão, com a mãe, né? Seja trazido pela instituição, por outra instituição. Isso é um ponto que eu acho que tem que ser um ponto comum, né? Quando a gente vai falar do que é que tem a ver essa questão dos sofrimentos relacionados à comida, claro que passa pela comida, mas o que eu estou insistindo é que a gente não deve tomar isso como foco, né? O Freud, ele vai dizer que na sexualidade feminina, ele vai dizer que não se pode compreender uma mulher a não ser considerando-se a fase de sua ligação pré-edipiana à mãe. O Lacan vai dizer, no Aturdito, que uma mulher ela espera mais substância de sua mãe do que de seu pai, ele vindo em segundo lugar. E o Winnicott, em Conversações, ele vai dizer que para toda mulher há sempre 3 mulheres. Ela, menina, sua mãe e a mãe de sua mãe. O que é que isso nos diz, nos orienta à clínica, né? Que nessa fala que vem, nessa produção que acontece quando esse jovem adolescente confia a escuta do seu sofrimento a um trabalhador da rede, que alguma coisa vai ser trazida no âmbito do que é mais íntimo à sua experiência humana, que são esses amores primeiros, que são esses conflitos primeiros, que são essas questões sobre
a sua origem, por que que ele é um menino ou uma menina, né? De onde vêm todas essas questões, como é que ele foi desejado pelo outro. E a gente precisa ter aparato suficiente para dar conta dessa escuta, que é permitir que haja um espaço propício para isso, e não é só um espaço físico, é também, mas é um espaço de possibilidade de escuta desses jovens para que eles elaborem um saber sobre isso, né? Que mais do que a gente querer curar, mais do que a gente querer tratar, mais do que a gente querer dizer o que é que tem que ser feito, é permitir que eles produzam um saber sobre isso. A minha clínica, né, no campo da supervisão hoje, nos últimos 15 anos, né, e dos atendimentos com esses quadros que chegam, dizem de que há um sofrimento muito grande, há sim uma tentativa de, através da comida, mostrar que existe um desejo, é por isso que isso aparece fundamentalmente nessa experiência social e fenomenológica chamada adolescência, né? Está muito mais à mostra por conta dessas tentativas de separação, né? De elaboração de uma marca da diferença em relação a todos esses outros, né? Esses que a gente chama em psicanálise de grande outro, mas todos esses outros, esses referenciais, essas verdades, essas certezas, essas vozes que vão constituindo esse jovem. Chega um momento na vida dele que ele quer tensionar e que ele quer interrogar essas questões, que isso já não cabe mais, que isso já não é mais suficiente, ou que eles já não suportam mais isso. Então, aquela jovem, vamos pegar um exemplo aqui de uma experiência minha clínica, aquela jovem de 16 anos que chega para atendimento no serviço de psicologia, porque nos últimos anos ela perdeu 12, 15 quilos e ela já passou pela unidade básica de saúde e ela já passou pelo CAPS e ela vai lá e faz isso que a Raquel trouxe no caso clínico dela, que eu acho que é uma coisa também que se repete, dar a ver um mínimo de engordar para que parem de me perturbar, né? E aí depois ela retoma esse empreendimento do emagrecimento, de deixar a comida de lado, de desistir de comer, mas não é um desistir de viver. A gente não pode entender que uma pessoa que para de comer está querendo morrer. A gente precisa entender que é no 1 a 1, acho que o que a clínica ensina é isso, é no 1 a 1, mas que nesse caso específico, o que ela está querendo é comunicar a esse outro que chega de invasão, né? Por mais que venha revestido de amor, a Raquel traz aí, né? A menina, a jovem se dá muito bem com a mãe, né? Se dá muito bem com a mãe pode ser um problema. A gente precisa se dar bem com a mãe, mas não precisa se dar muito, muito, muito bem, não, né? Porque aí isso significa que esses tentáculos também do bem, né? Dessa maternidade que quer fazer tudo e quer tomar de conta e que quer saber como é que se a menina menstruou e se atrasou, e quem é o paquerinha, e vai à escola buscar, e chega mais cedo, e pastora, e vigia, e cuida, quer dizer, esse recheio do cuidado, né? Essa papinha sufocante, como Lacan vai dizer, né? Ela vem muito como um atravessamento do outro que não permite que esse sujeito se coloque no seu desejo, né? Na sua posição subjetiva. Então, o que a clínica diz é que essa experiência com a comida é uma tentativa de fazer falta no outro para que eu possa me constituir a partir dessa separação e das minhas próprias marcas, né? Então, o que eu consigo dizer agora, provocado pela sua questão, Carla, é isso. Eu acho que a gente precisa, não temos todos a mesma formação, mas acredito que quando manejamos o cuidado em saúde mental, na justiça, na assistência, seja onde for, na educação, com esses jovens que estão circulando com seus corpos nas mais diversas formas de experiência com a comida, a gente precisa ser espaço e produzir esse campo de escuta, para além de uma força-tarefa do bem, mas eu acho que é um outro bem, é o bem dizer aquilo que ele consegue produzir e transformar a sua experiência para que, a partir daí, essa relação lá, né, primeira,
do que se trata do infantil, que todos nós temos sempre, possa ser recolocada, ressituada, né? Eu acho que é basicamente isso, sim. Eu estava aqui pensando, Carla, sobre o artigo, né, que escrevemos juntos sobre diagnóstico, né, aquele golpe de mestre. E como cada vez que nos é perguntado sobre o que fazer diante de determinado sintoma, a gente corre o risco de cair novamente na ideia de que se nomeia o sintoma e aí a gente já consegue cernir, já consegue perceber o que tem ali de possibilidades diante do paciente. E o golpe de mestre, né, como diz ali no artigo, é justamente a ideia de que nós precisamos ver para além e precisamos acolher a subjetividade do que ele faz ali, o paciente, com o tal desse transtorno alimentar, né? Que, como diz Camila, é uma nomenclatura psiquiátrica. Essas nomenclaturas, elas também não podem ser apagadas e negligenciadas, porque elas dizem João Cultura também. Aqui foi perguntado, né, pela Silvana, se tem a ver com classe social. Bom, se a gente pegar, se a gente perceber que, inclusive, as histéricas, né, assim, elas tinham um momento em que elas faziam conversão e que hoje nossas histéricas não fazem mais isso, a gente pode pensar que os sintomas falam muito, sim, de um lugar social, de uma economia. Mas transtornos alimentares, de forma geral, não vão falar de uma classe social. Talvez a posição que se tem diante da comida, sim. A posição que se tem diante do ideal de corpo, sim. Porque essa imagem consciente do corpo, ela tem a ver com a nossa relação cultural, né? Mas como justamente é visto no IPRED, né, a comida, ela vai para além do que essa nutrição por ela mesma e diz muito. Então, assim, às vezes, essa negação de comer, ela pode dizer, né, quero ter um corpo magro, às vezes ela pode dizer, estão querendo me envenenar, porque às vezes os pacientes eles não comem porque eles têm medo de ser envenenados, tem outros pacientes que vão dizer que eles não comem porque eles acham muito feio. Eu tive uma paciente que ela dizia que ela achava horroroso ver uma pessoa comendo. Essa coisa da mastigação, da boca em movimento, ela tinha horror a isso, inclusive ela tinha medo que a pessoa se engasgasse. Então, ela só comia se ela estivesse sozinha. Como ela passava o dia todo na faculdade, ela passava o dia todo sem comer. Bom, aí tem uma porção de coisas que a gente precisa acolher e compreender, né? Num caso, o caso é sempre, ele tem muitas coisas a serem exploradas. Mas acho que, sobretudo, o transtorno alimentar, a gente precisa compreender como o alimento sendo a primeira relação de contato do bebê com a mãe. Então, assim, diz do outro, né? Tem a ver com a relação com o outro, mas a gente não pode perder de vista a subjetividade, para não cair no do enquadramento diagnóstico. Vou pegar aqui, assim, acho que a pergunta que o comentário da Solange já foi parcialmente contemplada. A gente pode fazer um bloco aqui com esses 3 comentários, né? Então, a Solange pensa nisso, né? A Solange traz essa questão, né? Uma jovem com hipótese de transtorno bipolar que não se alimenta, vem perdendo muito peso, pode vir a ter uma anorexia? Questionamento, né? E o David, né, pergunta, né, o que é que vocês, né, Camila e Raquel,
acham da questão das escolas de tempo integral e profissional para esses alunos que já têm dificuldades em lidar com a questão da comida, casos fóbicos de se alimentar na presença de várias pessoas. E aí eu acho que o que eu tinha anotado aqui também vai muito no que a Silvânia perguntou sobre uma classe social específica, né? Que o meu comentário, a minha pergunta é no sentido assim, eu e a Raquel, a gente trabalha num projeto que acompanha jovens em situação de vulnerabilidade social aqui em Fortaleza, né? E nesse projeto, vinculado ao Estado, a gente usa muito a linguagem política, né? E estamos em volta, de novo, com o eufemismo da insegurança alimentar, né? E toda vez que no projeto discutem insegurança alimentar, é o porquê que o pessoal não fala fome, né? Porque eu acho que fome cutuca mais a ferida, né? Uma coisa que provoca mais angústia, percebermos que pessoas estão novamente em fome, né? A miséria da fome vem retornando. E aí eu acho que assim a relação entre esses transtornos alimentares, desnutrição, a fome, né? A miséria da fome, ela vem surgindo de forma, mas nessa forma muito eufemística, né? Insegurança alimentar, né? A desnutrição, né? Os jovens que não têm uma alimentação, 3 alimentações por dia, né? Mas e aí fica aquela discussão, né? O social, o coletivo, o individual, né? Como que isso se relaciona, né? A fome a nível social e aquele que, de certa forma, entre aspas, escolhe passar fome, né? Entre aspas, óbvio. E eu acho que aí também fica um comentário, um questionamento no que a Silvânia apontou também. Eu acho que você traz uma questão muito importante para a gente pensar, talvez não para a gente responder, né? Mas se a gente está levantando aqui a hipótese de que o que se passa na relação com a comida é para além disso, tem a ver com a relação com essa imagem que se produz, né, no seio do que é a construção da relação com o outro e com a linguagem, certamente, e as pesquisas mostram, basta a gente fazer uma busca aí, a gente não tem pesquisas que falam de uma maior incidência a partir de classes sociais específicas, né? Porque também, e aí a gente não pode falar do mesmo jeito que a gente não pode falar de clínica e de social, né, assim, separados, porque isso não existe, né? A gente também não pode falar de fome que seria uma fome social ou uma fome individual. A gente pode falar de um país que está cada vez mais pobre pelas políticas públicas que renunciou e que descuidou e que nunca foi prioritário a ele, né? E que a gente tem, sim, cada vez mais pessoas com fome, passando fome, né? Mas a gente não pode dizer que isso tem relação. Eu lembro quando eu comecei a fazer pesquisa na graduação, tinha um professor da arquitetura que brincava comigo, dizendo assim, porque ele dizia isso brincando, era uma ironia, né? Mas porque ele achava isso, por que você não vai estudar anorexia na África, né? Quer dizer, a suposição de que na África, né, que assim, pela diversidade, a gente já não pode dizer de uma única África, mas a suposição preconceituosa de que lá as pessoas passam fome e, por isso, jamais desenvolveriam uma questão que se relacionasse ao sofrimento que fosse mediado pela comida, porque o prioritário é comer. É o mesmo entendimento que Freud rompe desde o princípio, e as clínicas públicas de Freud vão mostrar isso, né? O livro lindíssimo que a gente tem hoje para compreender o quanto a psicanálise sempre teve uma preocupação social, que não se trata, né, de você considerar isso por uma perspectiva de entender que porque alguém é pobre, é miserável no sentido dos bens materiais, essa pessoa não teria algo a dizer ou a produzir a partir de um sofrimento psíquico que não tivesse só relação com essa miséria material, né? Então, é importante a gente pensar nesses termos.
Eu acho, Solange, que sim e que não, né? É preciso mais informações sobre essa condição dessa hipótese de transtorno bipolar e que não se alimenta, né? Mas um sintoma anoréxico no sentido da recusa alimentar é possível que tenha a ver com o transtorno bipolar ou não, pelo menos é o que eu penso. E eu acho que o Davi ou David, né? Eu acho que a escola, talvez não seja por conta da dimensão da integralidade da escola, né? Mas como já foi dito aqui pela Raquel, né? Essa questão de comer, né? A vergonha de comer na frente dos outros. A gente escuta muito isso na clínica, né? Jovens, adolescentes que estão começando as experiências amorosas e dizem assim, ele me convidou para ir lanchar no shopping, mas eu tenho vergonha de comer na frente dele. Comer é uma experiência íntima, né? É uma experiência que tem a ver com a intimidade, com a proximidade, né? Então, a gente precisa ler também por essa via. Vai cair um pedaço da comida, né? Vai ficar um negócio no meu dente, enfim. Tem essa coisa de como eles fantasiam, né? Esse amor e esse momento pode ser um momento de vacilo, né? Quando você traz a questão dos casos fóbicos de se alimentar na presença de várias pessoas, é importante a gente pensar esses casos fóbicos, né? Inclusive com a pandemia, eu acho que a gente tem tido muito isso está aparecendo muito, principalmente nas supervisões aqui na clínica, né? O quanto os jovens adolescentes das escolas, sejam públicas ou privadas, continuam usando as máscaras. Isso tem a ver com uma preocupação em adoecer, mas isso também tem a ver com uma intimidade. Porque o que é não tirar a máscara é também não se mostrar para o outro, né? Então, eu acho que essa experiência que você está chamando de casos fóbicos, né, que eu acho que não passa só por se alimentar, mas passa por estar presente na relação com o outro, né? Eu acho que é uma coisa, David, que a gente precisa ficar, a sua questão é muito importante, porque a gente precisa ficar atento a essas escutas e a como isso se desenha no cotidiano do nosso trabalho, mais do que dar uma resposta sobre se a causa é a integralidade na escola. Às vezes pode ser que não, pode ser que sim, mas eu acho que é cuidar para que o impacto, né, do que é a pandemia e do que é essa relação que se tem de comer com outros, ou de comer sozinho, ou da intimidade, ou da relação com a sexualidade, da experiência com o sexo, né, desse real que aparece assim tão abruptamente para esses jovens, que tem que ser uma questão para a gente, sempre. É muito interessante, né, Camila, essa história da máscara, de poder se desmascarar, né, e de repente a insistência de muitos. É incrível, gente. Os pacientes, ultimamente, eles têm dito assim, não, eu tô com máscara, porque, assim, os que eu atendo ainda por câmera, eu tenho uma paciente que eu atendo ela na escola, ela sempre gosta de ir mais cedo para a escola, e aí ela passa o dia inteiro, e aí ela sempre vai para um cantinho, a gente faz atendimento lá na escola, ela está sempre de máscara, e aí as máscaras já não precisa mais estar, né? E aí ela diz que, toda vida ela diz que está gripada, que enfim, toda vida tem um motivo, mas isso de encobrir a zona erógena, a primeira zona erógena, né? É muito, muito interessante mesmo. Eu acho importante, sim, né, isso que vocês estão colocando, da gente não ter uma resposta pronta sobre se é importante ou não essas escolas para quem tem os transtornos alimentares, porque ora pode ser interessante a socialização, né, e perceber que aquele sintoma ele precisa ser cuidado, mais do que negado, mais do que um fingimento, né, de que ele não existe, mas também se ele está causando grande sofrimento e está inviabilizando uma porção de outras situações, inclusive a socialização, né, porque aí é que está o paradoxo. Se a comida na nossa cultura, né, ela é tão forte para a socialização, se a gente retira a comida, o que acontece? A gente tem, não traz o conflito que
evita esse conflito da socialização, ou a gente retira a socialização, assim? O que essa garota, né, que é convidada para comer no shopping, faz? Ela nega os convites para comer no shopping, e aí ela não tem um encontro, né, com esse rapaz, ou a gente justamente coloca que a gente pode acolher isso aí e compreender do que se trata, né? Acho que é um pouco por aí. Bem, né, já encerrando aqui, ler os comentários aqui, a Samara comentou, né, Samara Fernandes comentou que a relação do sujeito com aquilo que foge à normalidade lembra ela a discussão sobre a normatividade vital, né, realizada por Canguilhem, e ela lembrou também do Safatli, né. E o Matheus lembrou, né, que essa realidade da máscara, né, ainda é muito frequente, né, como se tirar a máscara fosse quase um ato de nudez. Realmente, a gente tira a máscara hoje em dia com pessoas que têm muita confiança, né, no presencial. Bem, né, quem tiver algum comentário mais, a gente pode desdobrar as discussões também nos grupos de tutoria. Já estamos aqui às 16 horas, né, às 4 horas da tarde. Lembrando, né, antes de realizar os agradecimentos, lembrando que próxima semana teremos nossa formação continuada com o tema Juventude, Racismos e Saúde Mental, né? Será, acredito eu, próxima sexta o nosso penúltimo encontro, né? E agradeço mais uma vez em nome do CEP. Professora Andréia Guerra, né, e Ricardo, Isso, da UFMG, né, e acho que debatedora dela, a Tatiana, aqui do mestrado, né, que vai debater com ela, né? Isso. E agradeço mais uma vez em nome do CEP, né, em nome do programa de extensão, a disponibilidade da Camila e da Raquel para terem aceitado o convite, por falas tão instigantes aqui à discussão. Foi ótimo, gente. Obrigada. Um abraço para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí, pessoal. Obrigada pela confiança também, por essa partilha. Muito bacana esse laboratório de vocês. Sim. Obrigada aí, Raquel. Obrigada, Camila, Ricardo, a todos os presentes. Até logo, pessoal. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Boa tarde.